Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos, que Deus em Cristo abençoe a sua vida grandemente. Quero aqui mandar um abraço para os nossos irmãos que têm nos acompanhado. Pastor Paulo Lourenço, Deus abençoe grandemente. O irmão Antônio, a Lucimar Araújo, Francisco Silva, Pastor Josimar Brito, Arisneide Almeida, Deus abençoe. Também nosso irmão Wildiglan, que Deus abençoe. Irmã Ivanilda, Marcos Antônio, que Deus abençoe grandemente. Pastor Marcos Mares, Manuel Tomás, Isaías Lucena, que Deus abençoe todos vocês grandemente, viu? Continue participando, continue aí nos prestigiando com sua presença, correto? Queridos, vamos lá, vamos dar início a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, nossa revista Atualidade Cristã, no Ministério das Assembleias de Deus, Ministério Internacional do Guará. Que Deus abençoe a todos os irmãos que têm nos acompanhado, graças a Deus. O tema desta lição não é novidade para nenhum de nós, né? O tema é ovelha entre lobos. Isso mesmo, ovelha entre lobos. Lição de número 10, dia 5 de junho. Dia 5 de junho. Vamos prosseguindo. Temos aí como referência bíblica Mateus capítulo 7, versículo 15 e 16 e capítulo 10, 16 ao 18. Cuidado com os falsos profetas que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. Colhem-se uvas de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Eu vos envio como ovelhas entre lobos, portanto, sede prudentes como a serpente e simples como a pomba. Cuidado com os homens, ele vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis até conduzidos à presença de governadores, reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho, e eles aos gentios. Temos como fundamento João 10, 12, o mercenário a quem não pertence as ovelhas não é o pastor. De modo que quando vir o lobo, foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. Os objetivos, temos como objetivo geral analisar a importância da autenticidade do cristão entre os não crentes, mesmo que a sua fidelidade seja uma ameaça à sua segurança. Objetivo específico são 3: mostrar que a presença da igreja na sociedade cumpre sua vocação e faz bem ao mundo. Entender que tudo que vai acontecer com a igreja no mundo terá duplo benefício para ela e para o mundo. Terceiro e último lugar, compreender que o inimigo pode estar tanto fora quanto dentro da igreja e ambos precisam ser identificados. Irmãos, nós somos sabedores da ação do inimigo nessa conjuntura que estamos vivendo. Não é verdade? Nós vemos o inimigo trabalhando em todos os setores da vida humana. Você consegue identificar a ação do inimigo. Você observa isso na política, você observa isso nas redes sociais, nas mídias sociais como um todo. E você, até mesmo na cultura, você vê a mão do inimigo, querendo tirar as pessoas do caminho, né? Querendo desvirtuar os crentes, e isso tem acontecido demais. Então hoje nós vamos tratar justamente disso.
com como vem essa influência e como o inimigo tem agido até mesmo dentro das igrejas, né? Se tem uma característica do inimigo é essa maquiagem, essa camuflagem, é esse disfarce do inimigo para operar em meio às igrejas. Já percebeu que hoje já não é como antes, que havia tantas possessões nas igrejas? Eu me lembro, alguns anos atrás, nós dirigíamos cultos e havia aquelas possessões em meio ao culto. Hoje isso já está um pouco mais difícil, pois o inimigo tem mudado as suas estratégias, né? Porque ele sabe que ele não tem como, né, ir de frente ao nosso Senhor Jesus Cristo, não tem como ele fazer, ele ser vencedor, porque ele levanta mesmo para cair, porque o nosso Senhor é digno de toda honra e toda glória. Então ele tem mudado as suas estratégias ao longo do tempo, ele tem mudado, ele tem investido nas crianças, ele tem investido, ele está ali sorrateiramente, né, tentando se infiltrar na igreja, tentando trazer discórdia, né, para que venha aí separar o corpo de Cristo. Então vamos lá, no tópico primeiro aí, relacionamento com inimigos mortais. Entre lobos, mas ainda ovelhas. Quando Jesus chama a sua igreja de sal, quando Jesus chama a sua igreja de sal, quando o Senhor chama a sua igreja de sal, ele revela 3 situações. Primeiro, a igreja não deve se isolar, da sociedade, como se fosse uma sociedade secreta. Não. Pelo contrário, não, pastor, mas esse mundo é cruel, então vamos ficar aqui dentro de 4 paredes. Não. Essa não é a resposta. Fugir nunca é a solução, tá bom? Então, em primeiro lugar, o sal não deve ficar no saleiro. O sal dentro do saleiro não faz a diferença, tá bom? Então, a igreja não deve se isolar. Segundo, a igreja é essencial para dar sabor ao mundo. Ora, se a igreja é sal, ela realça o sabor. Que coisa ruim é você comer uma comida insossa, uma comida onde não tem sabor. Então, enquanto a igreja está ainda nesta terra, ela está temperando, ela está trazendo sabor a esta terra. Terceiro, a igreja não pode perder suas características de salgar, não sendo influenciada pelo mundo. A igreja não pode deixar de salgar. A Bíblia fala que se o sal perder o seu sabor, para nada mais serve senão para ser pisado pelos homens. Então, observe que o objetivo do sal é salgar. E se ele não salga, ele não vai prestar para muita coisa, não, né? Então, nós vivemos em uma sociedade corrompida. Porém, né, nós vivemos entre lobos, mas porém nós ainda somos ovelhas. Né? Somos ovelhas. Tem pessoas que acham que as ovelhas têm que agir como lobo. Não. Nós vamos ver aqui, através dessa lição, esse ponto de equilíbrio, que a ovelha, ela é simples, ela é humilde, mas nós temos que ser prudentes, né? Nós temos que ser humildes, porém prudentes. Nós temos que balancear aí. Isso é o equilíbrio, isso é a maturidade cristã. Correto, então? Então, nós é como nós estivéssemos em um barco em meio ao oceano. Ou seja, o barco está na água, mas a água não está no barco. E se a água estiver no barco, o barco irá afundar. O barco irá afundar. Então, vamos navegar neste mundo. Porém, esta água deste mundo não pode adentrar a nossa embarcação, porque senão iremos afundar. Continuemos, então, a ser ovelha do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1.2, simplicidade e prudência não se opõem. Preste bem atenção.
Olha que interessante, isso aqui fala de equilíbrio, né? Isso aqui fala de maturidade. A prudência e a simplicidade são indispensáveis. A ovelha viver entre lobos, né? Para a ovelha viver entre lobos. Jesus era simples e humilde, o que não impedia de confrontar os hipócritas. Então, Jesus trazia ali nos seus discursos, nas suas pregações, ele ia contra o pecado, né? Ele era simples, ele era humilde, né? Mas, porém, isso não o impedia de confrontar o pecado, de confrontar os hipócritas, né? Que venhamos ser simples, porém prudentes, não é? 1.3. O lobo, o principal predador da ovelha. Irmãos, a grande dificuldade, a grande arma do lobo é a sua discrição. Ele tenta se aproximar com toda a sua, né, cautela até ele abater ali a ovelha. Jesus usa a figura do lobo e da ovelha para nos alertar acerca dos nossos inimigos espirituais. A segurança de um rebanho está em sua, olha, preste atenção nisso aqui, ó. A segurança do rebanho está em sua união. Se a ovelha por algum motivo se desgarra do seu rebanho, se expõe ao feroz ataque do inimigo, apagando sua fé e seu amor. Preste atenção, irmão. Olha esse ditado aqui que eu coloquei para você, eu achei interessante essa imagem. Tá certo que não é lobo e ovelha, né? Aqui é o búfalo e o leão, mas o búfalo também trabalha em rebanho, em manada, né? Então olha esse provérbio africano. Quando o rebanho se une, o leão vai deitar com fome. Quando o rebanho se une, o leão vai deitar com fome. Preste atenção nisso. O leão é o rei. O leão é um predador nato. Então, quando ele pega apenas um componente daquele rebanho, sozinho, afastado do rebanho, então vira uma presa fácil. Mas quando a manada está junta, quando o rebanho está junto, e se volta, né? E se volta, aqui você observa que o leão está fugindo, né? O leão está fugindo. A Bíblia fala que o inimigo está ao derredor rugindo como leão. Ele é como o leão, mas o verdadeiro leão está conosco, que é o leão da tribo de Judá, não é verdade? E aqui você vê que quando o rebanho se une, quem vai fugir é aquele que tenta agredir, que é aquele que tenta contra nossas vidas, né? Aqui tipificando aqui o inimigo de nossas almas. Então, se a ovelha está unida, ela está protegida. Se ela está dentro do rebanho, quando eu falo rebanho, igreja, quando ela está no convívio da igreja, como diz o escritor aos Hebreus, né, não deixando a vossa congregação como é costume de muitos. Então, ele tem a proteção do seu rebanho. Ele está se alimentando junto com o seu rebanho, né? E ali está, eu estava vendo uma reportagem a qual falando da maneira que os peixes eles se portam. E é interessante aquilo também dentro dessa ótica, que os peixes que são muito pequenos, quando eles estão em alto mar, o cardume se reúne e de longe você olha, parece que é um peixe enorme, uma baleia, mas são vários peixes pequenininhos. Para que é aquilo? Para espantar o predador. O predador olha de longe e fala, não, aquele ali é grande demais para mim. Mas só que é a união ali daqueles peixes que aparenta ser, né, um peixe grande. Então, essa união, irmão, ela é indispensável para o corpo de Cristo e para a igreja. E o inimigo tem tentado atacar justamente isso, né, para apagar a fé, para apagar o amor, né, a unidade da igreja. Então temos que ficar atento com isso, né? Então o lobo, ele é esse principal predador da ovelha.
ok? Provações por um bom motivo. 2.1. Cuidado com os homens. Jesus recomenda a seus discípulos a terem cuidado com os homens. O genuíno evangelho sempre provocará reações, pois fala ao coração e não somente aos ouvidos. Irmãos, o coração do homem é maldoso, né? Às vezes, eu falo particularmente, estou indo para 14 anos de pastorado e muitas são as decepções humanas, né? Quem entra no ministério esperando tapinha nas costas, esperando reconhecimento humano, eu aconselho não adentrar por esse caminho, pois a recompensa é somente do Senhor. Nos deparamos com ingratidão, com falsidade, com várias coisas que é próprio do ser humano. E hoje, falando agora aos pastores, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, acerca das pessoas que recebemos na nossa congregação. Nós sabemos da dificuldade que temos de obreiros, de material humano para trabalhar na obra. E às vezes, quando essas pessoas adentram, vêm, né, até mesmo com carta de mudança, vêm congregar conosco, muitos líderes escancaram as portas, já repassam, já terceirizam um culto de ensino, já dão autonomia para essas pessoas, o que é muito perigoso. Nós temos que primeiro observar, né, quem são essas pessoas, onde foram as suas escolas, da onde vêm, os seus pastores anteriores, né? Porque hoje está muito difícil, irmãos, está muito difícil. Por quê? Porque os lobos, eles vêm, né, vestidos de ovelha. Você olha assim e fala, não, é uma bênção. E logo depois você tem uma grande decepção. É claro, não estou aqui generalizando, é claro que tem bênção, que Deus envia pessoas, homens valorosos para nos ajudar. Mas nós temos que tomar o devido cuidado. Não é isso que nós estamos falando? Ser prudente, ser humilde, porém prudente. Ser simples, porém prudente. Não é isso? Então esse equilíbrio, nós temos sim que agir com esse equilíbrio, tomando cuidado. Tomando cuidado, líderes, tomem cuidado com as pessoas que estão em volta, com os cargos da igreja, os líderes de departamento, né, para que não venham ter surpresas desagradáveis. Então, nós temos sim que prezar pelo amor fraternal, estar com nossos irmãos, mas devemos também observar os seus frutos. Nós vamos ver isso mais à frente, falando dos frutos, que assim nós vamos identificar esses lobos, né? Somente através dos frutos. 2.2. Perseguições dos religiosos. Disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse isso para quem? Jesus disse isso para os judeus, né? Dentro dessa palavra, Jesus fala aos judeus. Jesus fala aos judeus que se tornaram escravos das tradições religiosas. Então é o religioso. O escravo religioso está disposto a matar ou morrer. Mas quando é liberto por Jesus, desfruta de uma nova vida, de uma vida de paz, não é? De uma nova vida em Cristo. Então, irmãos, cuidado, tá? Jesus gosta do fanático, Jesus gosta do religioso. Para com isso, em nome de Jesus. Jesus não gosta, não. Jesus gosta do crente maduro, do crente equilibrado, né? Do crente que é experimentado na palavra, que medita na palavra. Não é aquele crente que espiritualiza todas as coisas. Levou um escorregão ali, caiu. O diabo me derrubou. De tal. Espiritualiza tudo. Cuidado. Então Jesus aqui ele fala contra esses religiosos. Fala, vocês precisam conhecer a verdade. A verdade vos libertará. Né? Ou seja, vos libertará dessas prisões religiosas. Né? Então, é por isso as pessoas não entendem, irmãos.
Quando você fala do evangelho para alguém aí fora, aí fala, não, eu não vou para a igreja porque eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Está totalmente errado. Quando você vem para a igreja, aí que você tem liberdade. Você tem liberdade em Cristo. Você tem liberdade, você está livre. Você está aprisionado quando você está fora. Você está livre quando você está dentro. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o Senhor nos dá liberdade, né? O Senhor nos dá liberdade de servi-lo. Então, cuidado. Se você coloca a religião acima, eu vejo pessoas brigando por denominações, né? Levanta a bandeira da denominação, mas não levanta a bandeira do reino de Cristo, né? Não levanta a bandeira do evangelho de Cristo. Estão brigando por denominações. Ah, eu sou do grupo da gravata. Não, eu sou do grupo de não sei o quê. Não, eu sou assim. Não, eu sou assado. Não, melhor é a minha que é assim. Não, melhor é a minha que é assado. Nada disso, irmão. Olhe para a palavra. Vamos nos unir em Cristo Jesus, fortalecendo, né, essa igreja invisível que é a Igreja Universal. A Igreja Universal não tem placa, tá? É a igreja do universo, a igreja que vai fazer parte do arrebatamento. Não é denominação. Não vai acontecer naquele grande dia. Primeiro venha a Assembleia de Deus, depois venha a Batista, depois venha a Presbítera. Para com isso. Não é nada disso. Naquele dia irá encontrar com o Senhor nos ares todos aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, de todas as raças, de todas as tribos, de todos os países, sem distinção de denominação, nada disso. Então nós temos que abrir a nossa visão, né, do reino e não sermos religiosos, mas nós sermos servos do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos lá. Para lhe servir de testemunho. O Senhor permite que situações inusitadas nos levem a lugares carentes do Evangelho. Deus age como quer, quando quer e onde quer. Preste atenção. Eu sei que já aconteceu com você de, às vezes, você ser acometido de uma, ou com um conhecido, você ser acometido de uma enfermidade momentânea, uma coisa ali que você estava bem, rapidamente você ficou doente, você não sabe o porquê, você foi parar onde? No hospital. E no hospital você compartilhou o evangelho, falou de Jesus para alguém, orou por alguém, alguém aceitou Jesus, né? Então Jesus te levou ali através de uma situação, justamente para você compartilhar o evangelho com alguém, né? Aí você viaja, o pneu do carro fura, você para ali em uma vila, começa a conversar com o borracheiro, fala do evangelho, ora por ele, ele aceita Jesus. Jesus te levou lá para ganhar a alma do borracheiro, né? Dentro do ônibus, uma pessoa senta do seu lado e você começa a conversar com ele, ou no metrô, do nada, como é que aquela pessoa sentou ali? Jesus colocou ela ali para que você compartilhe o evangelho. Às vezes você sai de férias, já prestou atenção? Que o servo do Senhor, ele não sai de férias do evangelho? Ele sai de férias do emprego, do serviço, mas do evangelho não. E ele viaja para outros países, para outros lugares. E o Senhor lhe proporciona a oportunidade de falar do evangelho, de orar por pessoas, né? O Senhor te leva a situações para que você sirva de testemunho. Assim também nas casas, você vai visitar alguém, um parente, e o Senhor coloca ali oportunidades para você compartilhar do evangelho. Então, tudo está nas mãos de Deus. Tudo está na direção do nosso Senhor. Não existe coincidência. Essa palavra não existe no dicionário do nosso Deus. Não existe coincidência. Jesus, ele faz como quer, quando quer e onde quer. Tópico 3. O disfarce torna o lobo mais perigoso. Entre nós, mas não dos nossos. Então ele está entre nós, mas não são dos nossos.
João fala de alguns anticristos que saíram do meio deles, mas que não eram deles. 1 João 2,19. Paulo fala de ensinadores de doutrina de demônios, 1 Timóteo 4,1. Pedro adverte contra os falsos mestres, 2 Pedro 2,1. A camuflagem e o disfarce são suas armas. Então, o lobo, o grande problema, irmãos, é essa perseguição de dentro da igreja. Nós sofremos perseguições externas, que vêm de fora. Essas são esperadas. O problema é as perseguições que surgem de dentro da igreja. Aqui essa imagem eu achei interessante, né? De algumas pessoas aqui, que eu não vou chamar de irmãos, mas aqui, ó, cuidado, muitos fingem torcer por você. Olha só, estou torcendo por você, e puxando a pessoa para baixo. Força, amigo, você consegue, e puxando para baixo. E o outro lá, vamos juntos, irmãos, e puxando para baixo. E isso acontece muito na vida real, né? De pessoas que estão ali, dá o tapinha nas costas, fala, vamos junto, mas na verdade não está junto, pelo contrário, está te puxando para baixo, né? Então, você vê João, você vê João, você vê o apóstolo Paulo, você vê Pedro, né? Sempre recomendando a ter cuidado com essas pessoas, com esses lobos que estão infiltrados, vestidos de irmãos, mas não são irmãos. Estão entre nós, mas não são dos nossos. Então temos que abrir o olho, não é verdade? Aqui, a pergunta que não quer calar, irmãos, é essa. Pastor, mas como é que eu posso identificar? Como é que eu posso identificar o lobo no meio da ovelha? Irmãos, é simples. Parece que não é, mas é. Os frutos denunciam as árvores. Não é isso que a palavra diz? Os frutos denunciam o verdadeiro caráter de uma pessoa. Né? Aqui eu vou corrigir lá, tá? A verdadeira, que é o verdadeiro. O verdadeiro caráter de uma pessoa. Basta conferir a listagem dos frutos do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23, e comparar com a vida daqueles que se propõem a profetizar e ensinar entre os santos. Então, o que vai dizer que uma pessoa é espiritual? É os frutos. É os frutos. É os frutos que a vida dela está gerando. Aí você olha para a pessoa, só vê contenda, briga, vê tudo que não presta. Aí você olha em Gálatas 5,19, que é as obras, preste atenção nisso, que Gálatas 5 fala das obras da carne e dos frutos do Espírito. Então, a carne, ela não tem fruto, ela tem obra. Mas o fruto, o Espírito, ele gera frutos, né? Que servem de benefício, de alimento. Não é isso? Olha que interessante isso. Então, muitas pessoas falam, é o frutos da carne. Não, a carne não tem fruto. A carne, ela gera naquela pessoa ali uma obra, e obra maligna, obra de desgraça, obra de decepção. Isso acontece com as obras da carne, mas os frutos do Espírito não. É amabilidade, alegria, fidelidade, paciência, paz, bondade, amor, mansidão, domínio próprio, a temperança. Isso é os frutos do Espírito. Então, como é que uma pessoa é espiritual? Ora, ela é espiritual quando ela gera em si os frutos do Espírito, né? Os frutos do Espírito. Você olha para a pessoa, não, aquele ali é o pregador internacional e tal. E você observa os frutos. Contenda, inveja, tudo que não presta. É frutos do Espírito? Não é. Então ele é espiritual? Não é. Ele é carnal. Se é obras da carne, carnal. Agora você olha para o outro. E os frutos que estão abundantes na vida do irmão é alegria,
é paz, é mansidão, é o amor, né? É o domínio próprio, a temperança, a bondade, a paz. Então ele é espiritual. Olha só, a Bíblia não diz que de uma fonte só não jorra água doce e água salgada, dois tipos de água? Tem que ser água doce ou água salgada. Não se pode servir a dois senhores, ou a Deus ou a Mamon. Ou você vai agradar um, ou vai aborrecer o outro. A palavra seja sim, sim, não, não. Ou seja, irmãos, seja. Eu não gosto. Eu sou muito chato com questão de horário, com questão de palavra. Eu acho muito feio, né? Eu acho muito feio os crentes que falam assim: olha, irmão, vai lá na cantina dos jovens e compra lá. Fala, irmão, ó, dia 10 eu pago. Eita Jesus! Dia 10 eu pago. Dia 10 está na mão. Só que ele não falou qual mês. A gente pensa que é no mês seguinte, mas não é. E isso vai passando. Se brincar, leva anos. Leva anos. E a pessoa, eu esqueci. Né? Então, irmão, a palavra seja sim, sim, não, não. Né? A paciência, a fidelidade, a alegria, a amabilidade, isso está intrínseco aqui dentro dos frutos do Espírito, não é? Porque fala de fidelidade, fala de amabilidade. Você não vai querer que o teu irmão tenha prejuízo através dos seus atos. Então, irmão, cumpra a sua palavra. Se aconteceu alguma coisa que você não pôde pagar, fale com o seu irmão novamente. Irmão, eu falei dia 10, mas não vai ser possível. Aconteceu isso. Seja sim, sim, não, não. Se você tratou, irmão, tal hora eu estou aí. Tal hora passa aqui que nós vamos. Então, cumpra a sua palavra. Seja um homem de palavra, seja uma mulher de palavra. Não é isso? Então, faça valer para que as pessoas olhem para você e falem: olha, ali é um servo de Deus, ali é uma serva de Deus. Através das atitudes. Através das atitudes. Né? Então, essas características, esses frutos do Espírito, eles têm que estar abundantes na tua vida. Olhe para si mesmo, faça uma introspecção e veja se você está gerando esses frutos do Espírito. Eita, pastor, eu estou olhando para mim aqui, eu estou vendo que eu sou muito briguento, eu gero muita discórdia. Eu, tô, eu não estou vendo esses frutos do Espírito, não. Eu estou vendo mais obras da carne. Então tome cuidado. Reveja alguns conceitos. Se arrependa. Volte a praticar as primeiras obras. Chegue mais perto do Senhor. Se deleite na palavra, na oração. Aproxime mais do Senhor, para que você venha gerar aí esses frutos do Espírito, e que seja abundante na sua vida e no seu ministério. Amém? O ensino da verdade é a arma contra a mentira. A igreja local deve ser alicerçada na palavra, ô irmão. Por amor de Deus. Quando eu vejo algumas igrejas substituindo a palavra de Deus, os cultos de ensinamento, a escola bíblica, igrejas que não têm mais o hábito de orar. Há algum tempo alguém foi visitar a congregação a qual eu estou pastoreando no momento, e alguém falou: nossa, essa igreja aqui ainda ora de joelho. Vai entender, né? Vai entender como estão as coisas por aí. Então, a palavra, a oração, ela é proveitosa para o crente. Né? Hebreus 4,12, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Quando o crente é instruído na palavra, nenhum lobo, mesmo que esteja vestido de ovelha, conseguirá enganá-lo. Por quê? Porque ele tem o conhecimento da palavra, ele tem um discernimento espiritual. Ele logo vai olhar e vai falar: opa, tem alguma coisa errada ali. E ali ele vai abrir o olho, ali ele vai orar, vai buscar a Deus, né? Então ele não vai cair. O lobo, essa dificuldade aqui, irmãos,
esse ataque aqui é mais difícil de se combater. Por quê? Porque ele acontece aonde? Ele acontece dentro. Ele acontece dentro da igreja. A pessoa chega bem vestida, bem apresentável, com uma falácia, com um discurso bonito. E aí alguns que não têm um discernimento ali já, como eu falei anteriormente, já abraça, já dão cargos, já coloca ele na liderança e depois tem uma grande decepção. Cuidado, irmãos, vamos tomar cuidado, porque a principal estratégia do lobo, né, é se disfarçar de ovelha. Cuidado com isso. Cuidado, tenha discernimento, observe os frutos. Quando a palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala, olha, que os diáconos, eles primeiro sejam provados, depois eles sirvam. É justamente isso, é um período de observação. É você observar, né? É você ter esse cuidado com o rebanho. Tome cuidado, líder, tome cuidado, pastor. Vamos lá, finalizando aqui. Conclusão, vamos concluir. Ao enviar suas ovelhas para o meio dos lobos, o sumo pastor está seguro de que elas serão fortes suficientes para destruir as ciladas do diabo na vida deles, para que sejam transformados em ovelhas. Contudo, as ovelhas de Cristo precisam estar firmadas nele, pois há lobos vestidos de ovelhas no meio do rebanho, para enganar, seduzir, destruir as ovelhas fracas na fé. Irmãos, pare para pensar. Eu sei que você já assistiu aqueles documentários aí da Discovery, né? Aqueles documentários na África, e você observa muito bem que todo predador, preste atenção no que eu vou falar, todo predador escolhe a ovelha mais vulnerável. Escolhe aquela que está machucada, aquelas que está desgarrada do rebanho, aquela que está, né, fraca, não consegue correr. É ali que o predador vai atacar. No mundo espiritual é a mesma coisa. Quando você se afasta da igreja, do convívio da igreja, quando você está fraco, quando você não ora mais, quando você está distante, então isso traz para você um grande perigo. Você se expõe porque você está saindo do rebanho que te dá segurança. Então, irmãos, vamos nos fortalecer na união. Estarmos no redil do sumo pastor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós estamos em meio lobos, mas em nome de Jesus, os lobos não vão tragar as ovelhas, porque as ovelhas estão reunidas e a ovelha conhece a voz do seu pastor. Aleluia! Então, fique no redil. Glória! Fique no redil. Não vá para a direita, não vá para a esquerda. Não se desgarre do rebanho. Aleluia! Porque o rebanho tem pastor. O rebanho tem voz de comando. Aleluia! Então, em nome de Jesus, esteja submisso ao seu pastor, ao sumo pastor. Esteja debaixo da bênção do Senhor, que o lobo não vai te tocar. A Bíblia diz que quem é de Deus, o inimigo não lhe toca. A não ser que o Senhor tenha um plano para isso e que o Senhor permita para lhe fazer crescer, para que você venha alcançar o autoconhecimento. Então, irmãos, em nome de Jesus, fique em meio ao rebanho. Amém? Glória a Deus. Revisão, né? Revisão aí. Você trate com a sua classe, tá bom? Essa aula. Faça aí a revisão. Faça pergunta para os homens. Faça pergunta para as mulheres, né? Faça da sua aula uma aula dinâmica, dependendo aí como você quiser fazer com a sua turma. Ok? Então, irmãos,
Faça da sua aula o melhor que você puder. Faça da sua aula, se você quiser fazer dinâmicas, chame a sua turma para participar, façam perguntas, né? Comente aí as respostas, né? Faça aí essa troca de informações, né? Eu creio que não será difícil você ter exemplos aí de lobos que passaram aí por sua congregação. Eu creio que isso não vai ser difícil, porque isso é uma realidade que estamos vivendo. Isso não vai parar por agora. Somente quando a igreja, né, a igreja universal for tomada da igreja local, aí sim, né, estará separado o joio do trigo e nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe grandemente. Que a sua aula seja uma bênção. Deus te abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor.